Bom, e o nosso papo de hoje é sobre amamentação e nutrição no paciente cardiopata. E para falar sobre esse assunto, não poderia ter melhores pessoas que essas duas grandes amigas, em primeiro lugar, e profissionais que eu tenho uma super admiração. Então, a Luciana Pinho, que é enfermeira, né, de UTI neonatal e apaixonada por amamentação, e Juliana Menezes, que é nutricionista, né, doutora em pediatria, né, pela Escola Paulista de Medicina, e que faz parte do nosso consultório e faz as orientações e o preparo dos nossos pacientes para as cirurgias. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer enorme poder conversar, né, sobre esse papo que a gente ama, né, então vocês sabem que eu sou super fã, né, eu apoio integralmente a amamentação e a recuperação nutricional desses pacientes. Então, assim, eu acho que como primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer para Juliana, em relação ao leite materno, por que que eu sou tão fã do aleitamento materno? Qual a diferença do leite materno em relação a uma fórmula para recém-nascidos? Bom, eu também, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade, esse papo com essas pessoas tão queridas, profissionais tão dedicadas, comprometidas na área da cardiologia infantil. E eu acho que é super importante a gente falar mesmo sobre nutrição, porque eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Pode cortar. Porque quando a gente pensa na criança cardiopata, antes até de falar do leite materno, acho que são muitas angústias, mitos, muitas vezes, em relação à alimentação. E são muitas aflições que as famílias carregam, né? De cuidar de uma criança cardiopata em casa. E muitas vezes eles até imaginam que o bebê nem pode receber leite materno, né? Mas o leite materno, ele é um alimento inigualável, superior a qualquer outro tipo de fórmula. Ele é muito mais que um alimento. Amamentar uma criança é além de alimentar, né? O contato da mãe com o bebê, a relação, o vínculo e as questões nutricionais e imunológicas, porque diferente das fórmulas, qualquer fórmula infantil, qualquer outro tipo de leite, o leite materno tem na sua composição fatores de proteção imunológica para o bebê, né? Ele é perfeito do ponto de vista nutricional. E além disso, ele é perfeito do ponto de vista imunológico, de vínculo, de relação e vários outros resultados que a gente tem em relação aos benefícios do leite materno. Então, principalmente num bebê que ele tem perspectivas de fazer um procedimento em breve e que ainda não foi iniciada a vacinação, né? exatamente. Então, eu acho que esse é o principal alimento, né, que a gente sempre vai valorizar. Isso. E aí eu queria perguntar para a Lu, né, qual o significado, né, de amamentar genérico, não especificamente para o paciente cardiopata. Porque a Lu tem uma definição muito linda, né, sobre esse ato de amamentar. Eu não sou mãe, mas, assim, eu admiro demais. Primeiramente, eu quero agradecer, doutora Mônica, por estar aqui na sua frente, como eu te disse, te honrando por ser quem você é. E quando você fala que você não é mãe, é só da boca para fora. Você é uma grande mãe. Só as mães dos bebês que você já cuidou sabem o quanto você é mãe. Você é tão mãe quanto elas, por tudo que você faz. Você pode não amamentar, mas você também deu vida, você também deu amor. Isso é um grande ato. Então eu estou aqui para te honrar hoje. Vários pacientes meus têm uma mãe japa. É verdade. Tá vendo? E falando de amamentação, não só para a mamãe que tem um bebê que é cardiopata, mas de uma forma geral, toda mulher, quando ela sonha em ser mãe, porque a maternidade ela é um sonho para muitas mulheres. E a maternidade ela é um processo, né? E o processo de amamentar faz parte. E amamentar pode parecer óbvio, né? Muito óbvio dizer amamentar é um ato de amor. Só que ele é mais do que um ato de amor. Nem os olhos humanos conseguem enxergar essa conexão, que eu chamo de uma conexão
muito mais abrangente, é uma conexão espiritual, é uma conexão de energia. Existem olhos maiores que os nossos que vão conseguir enxergar este ato de amamentar. A mãe do bebê cardiopata, do bebê não cardiopata, ela sonhou com esse momento de amamentar. Isso é instinto, né? Então, o bebê nasce, o primeiro movimento, instinto que essa mulher tem é de trazer esse bebê pro colo dela, pro seio dela. Isso é instinto, né? E quando esse bebê nasce, a primeira coisa que a mamãe quer fazer é alimentá-lo, né? Porque ela acredita que meu bebê acabou de nascer, eu estou aqui para alimentá-lo. O amor já é dela, o amor já é incondicional. Ela amou esse bebê no ventre dela durante todo o período de gestação, seja ele de 9 meses, de 8 meses, de 7 meses. Ela já amou este bebê. Para completar, né, para fazer essa conexão, para abranger todo esse contexto de maternidade, é muito instinto ela trazer mesmo. Então, o ato de amamentar, ele ultrapassa todos os limites e barreiras, e ele é o maior ato de amor. Transcendental. Sim, agora emendando esse assunto, emendando esse assunto da amamentação, acho que você podia falar um pouquinho para a gente sobre a Golden Hour. A Golden Hour, ela acontece, nós chamamos da primeira hora de ouro, né? A primeira hora, aquele momento, aquela primeira hora de conexão do bebê com a mãe. Agora, vejam só, aquela mulher esperou aquele momento por 9 meses, ou sejam lá os meses em que ela aguardou esse bebê, em que ele veio, né? Porque nós temos os bebês prematuros, então quando esperaram os seus 9 meses, se adiantaram. Este momento, essa primeira hora para a mamãe e para o bebê, ela é muito especial, porque nesse momento, quando o bebê está bem, é o momento em que nós colocamos o bebê em contato com a mãe, direto com a mamãe, e esse bebê, inclusive numa posição muito específica, esse bebê ele consegue caminhar e ir até o seio, o peito dessa mamãe, e nesse momento nós estimulamos, né, esse bebê a sugar esse colostro. Então esse bebê, ele já recebe o primeiro colostro, a primeira defesa dele, como a Ju disse, né? Toda essa defesa ele já recebe no primeiro momento da vida dele, na primeira hora de vida dele. E a mamãe? Se a gente pensar nessa mamãe que recebe o seu bebê em contato pele a pele, é aquele grande sonho se realizando. Então assim, é como se dentro da sala, né, de parto, tudo parasse. Tudo para e nós só temos esses dois personagens, mamãe e bebê, nessa conexão energética e espiritual. É uma definição muito linda essa que você traz. E claro que no bebê cardiopata, se for uma cardiopatia compensada, uma cardiopatia simples, a gente pode permitir esse momento, né? E isso vai ser discutido com o casal na consulta de pré-natal. E claro que naquelas condições críticas que o bebê precisa ser reanimado, ou receber alguma medicação, algum cuidado, ou realizar algum exame de imediato, que depende dessa condição para o bebê sobreviver, claro que a gente vai explicar para o casal e a gente vai, infelizmente, a gente vai ter que abortar esse momento tão importante, né? Agora, eu vou deixar a Ju em maus lençóis. Porque a Ju, além de excelente profissional, ela é mãe de cardiopata, né? Então, eu acho que tudo que você viveu, né? Tudo que você vivenciou é muito do que vários casais, várias mães estão vivenciando ou vivenciaram. Como é que foi para você amamentar um bebê cardiopata? Preciso pensar. Mas assim, eu acho interessante pensar nisso, né? Porque mesmo eu tendo recebido o diagnóstico que eu teria um bebê cardiopata, quer dizer, um diagnóstico precoce, eu poderia ter me preparado para aquele momento. Mesmo eu tendo tido uma outra experiência com a amamentação anterior do meu primeiro filho, uma experiência de sucesso. E mesmo eu sendo nutricionista da área, sabendo de todas as vantagens da amamentação, eu queria amamentar. Mesmo assim,
quando nasce um bebê cardiopata, são tantas questões envolvidas naquele primeiro momento. E no nosso caso, né, o Gabriel não foi direto para a mama, não ficou comigo, foi para UTI em observação, fez a primeira cirurgia cardíaca no 3º dia de vida. Eu pensei que eu não fosse conseguir amamentar. E aí, graças a Deus, eu fui encaminhada adequadamente para o banco de leite para fazer a extração do meu leite materno. Ele recebeu, nesse primeiro momento, o leite materno via sonda. E aí, depois, ele passou por um acompanhamento com a equipe de fono. E aí, num determinado momento, lá pelo 15º dia de vida, ele veio para minha mama, conseguiu ser amamentado. Eu consegui, de fato, amamentar e a gente sustentou essa amamentação de repente, até mas não de repente, o né? o 5º mês de vida. E aí, o que eu queria dizer mesmo é que é totalmente possível amamentar um cardiopata, mesmo com todas essas dificuldades. Eu gosto de incentivar porque realmente isso foi possível para mim e é possível para a mãe que tem esse desejo. Eu acho muito legal essa sua experiência, porque encoraja as mães, né? Porque eu acho que, por um lado, nós sabemos de todos os benefícios, né, do leite materno, então não só as vitaminas, a parte imunológica, né? Assim, um alimento nutricionalmente adequado para o bebê, mas também a gente sabe que as consequências a médio prazo são crianças que têm melhor ganho de peso e estatura, né? São crianças que têm menor risco de problemas gastrointestinais, tem menor risco de enterocolite necrotizante, que é uma infecção da alça intestinal. Então, é absolutamente comprovado, né, a melhor eficácia do leite materno, principalmente nos corações univentriculares, mas na população de cardiopatas em geral. E, por outro lado, a gente tem as mães, né, que estão passando por todo esse estresse, aquelas que já têm o diagnóstico pré-natal, já têm essa preocupação, esse estresse, né, são mães que são mães de UTI, elas estão em situação de pós-parto e tem que ficar o dia inteiro no hospital, né? Tem todo o estresse, angústia, não se hidratam adequadamente, não se alimentam adequadamente e, consequentemente, tem um baixo volume de produção de leite, né? Como é que a gente pode amenizar todo esse processo? Né, o bebê cardiopata, a gente sabe que às vezes num primeiro momento ele tem que passar por vários procedimentos, vários exames, ficam alguns dias ou algumas horas em jejum, né, e que ele só vai conseguir alimentar efetivamente, né, naqueles pacientes com cardiopatias mais graves depois de corrigido. Como é que a gente pode amenizar esse período, né, de manter a lactância da mãe e conseguir suprir as necessidades do bebê? A mãe do bebê cardiopata é aquela mãe em que ela está no momento, o momento mais importante da vida dela. Ela aguardou esse bebê ansiosamente. Só que é um bebê que ele tem uma cardiopatia. Então, fora todas aquelas emoções que uma mulher, mãe de um bebê que não tem cardiopatia, teve, essa mãe de cardiopata tem. Que é um misto de emoções para essa mamãe, e eu acredito que o primeiro sentimento da mamãe do bebê de cardiopata seja o medo da perda, né? E ela tem que ser encorajada a retirar esse leite. Por isso que os hospitais hoje oferecem, né, o banco de leite. Então, o hospital que tem um banco de leite, essa mamãe ela é encorajada a retirar o leite dela. Por quê? Porque nós temos protocolos, algumas instituições têm protocolos da colostroterapia. E se o bebê cardiopata tiver uma clínica muito grave, que é aquele bebê que é entubado, que tem que receber drogas, né? São medicações específicas. Esse bebê ainda assim pode receber o colostro ele é muito eficaz, principalmente se for nas primeiras 24 horas. E aí você me pergunta, mas vai ser o colostro dessa mamãe? Provavelmente não.
Por isso que é tão importante os hospitais terem um banco de leite que funcione adequadamente e que visa, né, a importância do leite materno para esses bebês, como a coleta do colostro. Então, nós chamamos de colostroterapia de doação. E esses bebês podem receber mesmo pela sonda, se eles tiverem alguma condição de insuficiência cardíaca ou desconforto respiratório importante, eles podem receber porque é um volume pequeno e eles podem receber pela sonda. E aí eu gostaria de que a Juliana descrevesse para a gente qual a diferença do colostro, né, para o leite materno normal. Sim. Então, o colostro, ele é o primeiro líquido que a mãe produz. É o primeiro alimento que o bebê recebe logo após o nascimento. Ele é um líquido mais espesso, pode ser um pouco mais amarelado. E ele é diferente em termos de composição nutricional quando a gente compara com o leite que vai ser produzido mais para frente, que é o denominado leite maduro. A natureza é tão perfeita que o colostro é riquíssimo em anticorpos e proteína, que é exatamente o que o bebê mais precisa naquele momento, para fortalecer a imunidade, para proteger a criança contra infecções. Então, quando a gente pensa no bebê cardiopata, que pode precisar de um procedimento mais invasivo, uma cirurgia, uma internação hospitalar, receber o colostro é uma maravilha, porque é uma forma terapêutica de proteção, né? Agora, é importante essa mãe ser orientada, se por qualquer motivo a criança não puder sugar a mama diretamente, no caso das crianças cardiopatas, que podem serem encaminhados diretamente para a UTI, não sugarem diretamente na mama, que ela seja encaminhada para extração no banco de leite, porque a produção de leite de colostro ou de leite maduro, a produção do leite materno é totalmente dependente da saída do leite da mama. Então, no momento em que o bebê suga ou que a mãe extrai o leite, que o leite sai da mama, nesse momento a mãe já recebe uma série de estímulos para fazer a produção de mais leite. Então, quando não for possível a sucção direto na mama, ela é encaminhada para o banco de leite, extrai o leite no banco e a criança recebe via sonda ou por qualquer outro, né, via sonda. E aí isso é um benefício para o bebê que vai receber o colostro e para a mãe que vai receber a estimulação da manutenção da produção. E existem até estudos mostrando que a ordenha, né, desse leite materno em bancos de leite é um mecanismo de extrema importância para manter a lactância, né, da mãe. Agora não é mais gestante, da mãe, né? E esqueci o que eu ia perguntar. E aí eu acho que a mãe, ela se vê numa situação, eu vou ter a possibilidade de oferecer meu leite materno diretamente no seio, mas sempre colocar essa perspectiva, né, de que vai depender da condição clínica do paciente, mas que a gente sempre vai priorizar o leite materno, né, mesmo que não seja diretamente no seio, mas de alguma forma a gente vai poder administrar ele pela sonda, se a condição clínica do bebê permitir. Existe uma condição crítica, né, que a criança cardiopata está em estado de choque, ou seja, a circulação de sangue nos órgãos-alvo, né, nos intestinos e nos vários órgãos, ela está dificultada pela condição cardíaca, e aí realmente nessa condição a alimentação nem pela sonda está indicado, né? Aí a gente pode falar da colostroterapia no menor volume, que é de 0,1 até 0,3. 0,3, mesmo o bebê entubado, ele recebe a colostroterapia nesse pequeno volume, inclusive se ele estiver em jejum. Então, não recebe nem por sonda, nós colocamos na cavidade oral deste bebê mesmo, que já começa a fazer o papel pelo sistema imunológico de defesa, começa a receber todas aquelas propriedades do leite. E a absorção materno. É pela mucosa, né, Lu? Pela mucosa da boca. Sim, é como se ele vai deglutir esse leitinho como se ele deglutisse a própria saliva.
Porque são 0,3 ml, né? Eu acho que assim, uma dúvida das mães é em relação o que determina, né, se a gente vai liberar o aleitamento materno ou não, né? O aleitamento materno no seio, eu acho que é uma condição que o bebê precisa estar bem clinicamente, né, bem da parte cardiovascular e sem nenhum grau de desconforto respiratório. Ele pode ter desconforto respiratório de outras causas, né, não só cardíaca, mas pode ter problemas relacionados à própria mãe, que tem alguma doença ou algum problema pediátrico. Então, se esse bebê está estável do ponto de vista cardiovascular e ele não tem desconforto respiratório que coloque ele em risco, né, de broncoaspiração, a gente libera perfeitamente, né? Agora, se esse paciente tem algum grau de desconforto respiratório, algum sinal de risco, a gente pode optar pela sonda, né, para evitar esse esforço da sucção. E aí, naqueles casos realmente mais graves, que a gente só pode liberar no máximo a colossoterapia, né? Que o paciente está extremamente grave, em estado de choque e não tem condições de receber dieta. Então, realmente, a quantidade e a via, né, da administração desse leite materno, quem vai determinar é o pediatra ou o cardiologista infantil. Tá? Eu queria perguntar para a Lu, quais são as principais dificuldades, né, que essa mãe pode encontrar na amamentação, né, porque, como a gente estava conversando até há pouco, né, tem aqueles vídeos, né, que a mãe pega o bebê, encontra o seio e é uma coisa natural. Na maioria das vezes é uma coisa natural? Não, a gente tem que avaliar, é caso por caso, né? Então, quando você fala de amamentação, a amamentação ela é muito individual. Eu tenho que avaliar a mãe e o bebê. Então, normalmente, se o bebê não quer pegar, o bebê está mais sonolento, os primeiros dias, as primeiras horas, isso acontece. Para alguns mais, para outros menos. Para falar de amamentação, para começar a falar da amamentação, eu preciso primeiramente perguntar para essa mamãe se ela quer amamentar. E tá tudo bem se a mamãe não quiser amamentar, né? Essa mamãe que ela não quer amamentar, nós temos que abrir mão do julgamento e acolher essa mamãe. E aí encaminhar este bebê e essa mamãe para a condição de um alimento, né? Esse bebê vai ser alimentado com fórmula. Então, esse é um aspecto da amamentação. Falando de outras dificuldades, o bebê, nos primeiros dias, ele é mais sonolento, nas primeiras horas ele é mais sonolento. Uma das dificuldades do aleitamento para a mamãe, falando da mamãe, é com relação à mama. A essa mama, esse mamilo, né? Então, esse mamilo, ele tem que ser avaliado antes mesmo da chegada do bebê. Como é esse mamilo? É um mamilo protuso, é um mamilo plano, é um mamilo invertido? Quais são as possibilidades, né? Não existe não possibilidade. Existe uma condição de você ajudar essa mamãe dentro daquilo que ela acha que não possa ser possível. O mamilo invertido, o bebê pode mamar? Eu posso colocar meu bebê no seio para ele mamar com o mamilo invertido? Sim, eu posso colocar. Eu posso tentar diretamente na mama, como eu posso utilizar de alguns dispositivos, né? Nós temos hoje o mercado, algumas pessoas acham que o mercado de dispositivos, eles vêm para prejudicar a amamentação, e não, eles vêm para auxiliar essas dificuldades. A segunda dificuldade que a mamãe pode encontrar é com relação ao volume. Algumas mães têm realmente um maior volume e outras têm um menor volume, o que não impeça, porque no primeiro momento o colostro é em menor volume, mas ele é aquele volume que sabiamente pela natureza vai nutrir o bebê, até a chegada do leite, que acontece por volta do quarto, quinto dia. E nós orientamos essa mamãe, que é aquele dia em que o peito dela está muito mais cheio, ajudamos na ordenha, e por isso que é importante a mamãe de UTI saber disso. Por quê? Porque quando a mamãe de UTI
ela é orientada ao banco de leite não somente para a retirada do colostro, para a retirada do leite, como já pensando nessa mãe em evitar futuras mastites, porque ela tem que tirar esse leite que vai ser produzido, que está sendo produzido. E nós temos essa mamãe de UTI ainda envolvida num misto de sentimentos, né? Por quê? Porque o aleitamento para ela vai ser muito mais, vai ser diferenciado. Ela tem um bebê que está na UTI que ela precisa tirar o leite para alimentar esse bebê. E esse bebê vai receber o leite dele o leite dela por sonda, ou vai receber num copinho. Ela ajuda a equipe médica, a equipe de enfermagem a escolher esse dispositivo. Isso é muito importante. E Lu, só te interrompendo, mas eu acho que uma coisa que deveria ter uma prática maior no nosso meio, que isso não existe, é a orientação antes da hora do parto, né? Geralmente as mães, elas ganham bebê e aí se veem num mundo de dúvidas, de dificuldades, não sabendo o que vai enfrentar pela frente, né? Qual é a evolução natural de um processo de amamentação. Então eu acho que todos esses anseios, essas dúvidas, né, e essas dificuldades poderiam ser amenizadas se as mães fossem preparadas para o parto de uma forma mais dirigida, né, e não ser pega de surpresa, porque o que eu observo na minha prática diária é que isso é uma coisa totalmente nova para as mães de primeira viagem. Quando a mulher ela fica gestante, ela tem muitas preocupações. Então, uma das preocupações que a mulher tem é saber se esse bebê está bem. É a primeira preocupação dela. Após os primeiros resultados de exame de imagem, onde ela sabe que o bebê está bem, elas voltam essa preocupação para quarto do bebê, para roupas, para outros assuntos que não são relacionados diretamente à amamentação. Por quê? Porque nós temos muitas mamães que acreditam que o ato de amamentar, coloquei meu bebê no peito e ele vai amamentar. É um ato natural. É natural. Para algumas é. Para outras não. Como que é esse bico? Né? Qual é o antecedente familiar que essa mamãe tem? Ela tem isso? Qual é a história dela? Ela tem uma história anterior de ter amamentado? Ela tem história na família de que não aconteceu a amamentação? Então, os antecedentes, o antecedente familiar é muito importante também, né? E esclarecer, né? Nós temos, eu acho mesmo que com as mídias, com o acesso que as mulheres têm hoje, se fala muito pouco desse preparo da mama, do preparo dessa mulher para o ato de amamentar. Elas não são realmente esclarecidas. Elas não são, agora corta porque eu vou procurar, encorajadas. A mulher, ela não é encorajada a procurar saber mais sobre o ato de amamentação, porque tá tudo bem, o bebê vai nascer e é natural que ele venha para o meu peito e ele se alimente. Em alguns casos, não. E se não pegar o peito, qualquer coisa da fórmula, né? Tem muita gente que pensa isso. Não tá pegando da fórmula. Sim. Mas hoje eu vejo uma grande resistência de fórmula. Uma grande resistência, porque a mulher, ela pode não procurar saber sobre o aleitamento materno. Mas nós temos muitas mães que são contra a fórmula. Elas não querem a eu fórmula. acho que eu lido com uma população de pacientes, de gestantes, portadoras de fetos com cardiopatia, e que tem aquele receio. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? É melhor garantir já pela mamadeira do que ficar tentando pelo peito, né? Então, às vezes, eu vejo essa dificuldade. A Ju, que lida com várias mães de cardiopatas, o que você tem a dizer, Ju? Qual a sua impressão? Eu penso assim, são muitas aflições quando a família precisa cuidar de uma criança cardiopata, né? Então, a família está com medo em casa com a criança cardiopata. E uma outra questão que é muito frequente, que muitas vezes atrapalha, é quando o profissional orienta a família, até com uma certa pressão, de que a criança precisa ganhar peso a qualquer custo. Então, pensando na amamentação, muitas vezes Essa a era mãe... uma pergunta que eu ia te fazer. A mãe, a gente pode falar mais sobre isso também depois, mas aqui focado na amamentação, eu percebo que as mães, elas, como o bebê precisa ganhar peso, o melhor que elas pensam, né, em fazer é manter o bebê
colado na mama o dia inteiro. Então, existe, né, essa imaginação de que quanto mais leite, melhor. E isso não é verdade. A amamentação envolve uma série de questões, dentre elas uma rede de apoio profissional, com orientação adequada, com organização de rotina. É leite materno livre demanda, mas mesmo leite materno livre demanda precisa de uma organização de horários. Não precisa, necessariamente, a criança não precisa mamar naquele horário, mas a família precisa entender qual é o momento que ela precisa iniciar a mamada, qual é o momento que precisa terminar a mamada. Orientações de pega adequada, orientações de posição do bebê. Tem posições que favorecem o refluxo, outras que diminuem a chance, a posição que diminui o cansaço do bebê. Então, eu acho que muito das dificuldades vem da falta de informação e de orientação adequada, porque ela só sabe que o bebê precisa ganhar peso. E ela vai fazer do jeito que ela acha melhor. E aí, na primeira dificuldade, a chance da amamentação não ser eficiente é muito grande. Então, eu imagino que... Desculpa, Lu, você estava elencando os fatores de dificuldade, os fatores que causam dificuldade na amamentação, né, após o nascimento, e eu acabei te interrompendo, desculpa. Imagina. A mãe, agora, eu acho que é melhor voltar mais para a mãe do cardiopata, né? A mãe do bebê cardiopata, dentro de uma unidade de terapia intensiva, essa mulher, essa mãe, ela tem que ser encorajada. E ela tem que ter dentro do hospital uma rede de apoio. Eu falo do cardiologista, do pediatra, eu falo da enfermagem, eu falo da própria nutricionista, né, que é a lactarista, que vai subir para conversar com essa mamãe, dessa mamãe ser encaminhada para o banco de leite para tirar o leite dela. Eu falo do familiar. Então, quando nós falamos também de aleitamento materno, a gente não pode esquecer de um papel principal aqui nessa história. A gente fala de mamãe e bebê, mas eu tenho o papai. Hoje nós falamos de família. A gente não fala mais só do binômio, né? Então, uma rede de apoio incluindo fono. A enfermagem, ela está... Corta. Fono, para na fono. Voltando. Tá certíssimo. Tem que ter rede, né? Não dá pra ficar. Não dá. A mamãe do bebê com cardiopatia, dentro do hospital, ela tem que sentir esse apoio. Por quê? Porque ela está num momento de um misto de emoções. Ela tem os medos, ela tem anseios, ela tem perspectivas. Os hormônios nas alturas. Expectativas, isso. Hormônios, aquele hormônio que ela precisa para a produção do leite está comprometido, porque ela está com medo, né? E quando a mamãe sabe que ela tem uma rede de apoio envolvendo ela, isso vai beneficiar. Vai beneficiar, inclusive, no volume, na quantidade do leite que ela vai produzir. Ela tem sim que ser encorajada a cada 3 horas descer para o banco de leite para retirar esse leite. Ser orientada quando ela entra no âmbito de UTI, de que o bebê dela entrou naquele espaço, está com aquela equipe, que é justamente para a cura dele. E qual o papel dela? Né, para nos ajudar. Nós ajudamos essa mamãe nos ajuda. Então, quando você pede para a mamãe descer para o banco de leite, para retirar o leite, vocês não têm noção o misto de emoção que ela sente. Porque alimentar o bebê dela é o que ela mais quer. E quando você orienta essa mamãe a tirar o leite dela, ela vai sorrindo. E quando ela vê o bebê dela recebendo o leite, seja no copo, seja na sonda, ali se concretiza aquele ato de amor. E a mãe não precisa amamentar, a mãe do bebê cardiopata, ainda que ele esteja na incubadora recebendo leite por sonda, a hora que ela vê o bebê dela recebendo o leite dela, concretizou aquilo que ela queria, que é alimentar o filho dela com o leite dela. E aí eu emendo essa sua fala com o que a angústia, né, que eu vejo das mães, né, o momento da transição. Eu só consigo viver a Ju. Ju, eu tô aqui. E eu falo, por isso que eu tô me atrapalhando, porque eu falo, a Ju tá aqui. Então, e eu amo essas mães, eu amo essas mães. Cortando. Eu amo. E aí, emendando a sua fala, eu coloco aqui a angústia da maioria das mães,
né? Porque justamente no ambiente hospitalar, ela se sente amparada, né? Tanto pela equipe médica, de enfermagem, fono, lactário, tem toda uma rede de apoio, e esse momento de transição para casa, né? Então, assim, esse apoio precisa continuar após a alta, né? Com o pediatra, com o cardiologista infantil, com algum especialista em amamentação, né? Porque nessa transição pode ser que tenha alguma falha, né? Principalmente em relação a volume, né? Nos pacientes cardiopatas nós nos preocupamos muito, porque muitos deles saem de alta tomando medicação diurética ou vasodilatadora, que realmente a quantidade de ingesta ou a quantidade de esforço feita pelo bebê pode vir a comprometer, né? Com essas dosagens das medicações que eles estão usando. O período de transição do bebê que está na UTI para casa, ele envolve o apoio, essa rede de apoio da mamãe, dos familiares que vão conviver com ela e com esse bebê. Por isso que hoje na maternidade, hoje nós não falamos apenas mamãe e bebê, falamos papai. O papel do papai, ele é muito importante. Ele é muito importante o papel do papai. Por quê? Porque este papai, ele estará na casa juntamente nos cuidados com esse bebê. E tem um pequeno detalhe. Essa mãe vai se sentir muito mais segura com esse amparo. Por quê? Porque a mãe, a depender dos dias que ela ficou na UTI, ela já se sentiu acolhida, ela já se sentiu amparada por toda a equipe. Ela tem médico, ela tem enfermagem, ela tem fisioterapeuta, ela tem a fono, estão todos com ela, todos ajudando ela em todo o processo do bebê, em todo o processo de cura e de alimentação desse bebê. Quando é falado para ela, quando o médico já faz para ela a sugestão de ir de alta, desse bebê ir para casa, começam então os sentimentos de angústia. Mas eu vou para casa, o que eu vou fazer? Eu posso errar? O primeiro medo dela é o de errar. Quando o bebê cardiopata nasce, o primeiro medo dela é o da perda. E o próximo medo, o primeiro medo ao ir para casa é o medo de errar. Porque ela sabe que ela não pode errar. Errar na dosagem, na administração do medicamento, o bebê não pode ficar sem comer. Então, o papel do papai é importante. O papai não é presente, esse papai é ausente, eu tenho que delegar para outra pessoa. A avó materna, a avó paterna, um tio, uma tia, um irmão. Alguém precisa participar junto com essa mãe, principalmente nos primeiros dias que esse bebê vai para casa. Como é que esse bebê vai para casa? Ele vai ser alimentado no peito? É aleitamento materno livre demanda? Ou ele não pode ir para o peito porque ele não pode ficar cansado? Existem técnicas que a gente utiliza para este bebê. Quando o bebê mama no peito, a gente fala que a mãe dá o complemento com leite. Então, mama no seio, complementa com leite, já que tem pouca produção. Isso no caso de mães que tem pouca produção. O bebê que ele é cardiopata... Complementa com fórmula. Com fórmula ou com o próprio leite da mãe. O próprio leite da mãe. E o bebê, se ele vai para casa com restrições, e quem vai ditar essas restrições é o médico, pediatra, o cardiologista e a avaliação da fono. Então, o bebê, após essas 3 avaliações, ele vai para casa com restrição ou sem restrição. O que é importante a mamãe saber é aleitamento materno exclusivo, eu vou ter complemento, eu vou dar o peito e depois eu vou dar o complemento, e o complemento é a mamãe que vai escolher. Ela vai dar no copo, na colher dosadora ou na mamadeira. E, dependendo do dispositivo que ela escolher, se ela escolher uma mamadeira, ainda é seguro que essa mulher, que essa mamãe, ela comece a fazer a mamada ainda no hospital com a mamadeira que ela tem em casa. Então, não é raro a mamãe falar, eu tenho uma mamadeira tal, e o hospital providenciar ou ela levar a mamadeira para que na casa dela ela tenha essa segurança em ofertar o leite. Mas esse bebê também pode ir para casa com um dispositivo de alimentação. Uma sonda enteral que pode ficar mais tempo, uma gastrostomia. Essa mãe que vai lidar com esse tipo de dispositivo, ela é orientada. E os familiares também. Então, a mamãe de bebê de cardiopata que vai para casa, ela tem que ser estimulada ao aprendizado, né? Elas têm medo,
Mas isso tem que acontecer alguns dias antes dela ir embora para casa. Eu não posso simplesmente olhar para a mamãe e falar, você vai embora daqui a 2 dias. 2 dias é muito pouco. Ela vai entrar em pânico. Ela vai entrar em pânico. Essa mãe, ela tem que ser orientada dias antes desse bebê ir para casa. Aliás, você tocou num assunto que eu ia lhe perguntar, porque às vezes, quando os bebês ficam muito tempo sedados ou ficam muito tempo em intubação, sob ventilação mecânica, o trabalho com a fono é um trabalho mais demorado, né? E a transição da dieta por sonda para a via oral é um processo demorado, né? A gente sabe que ele vai adquirir, né, essa habilidade, mas às vezes demoram muitos dias. Sobre a criança ir para casa com sonda, existe essa possibilidade? É muito mais raro. É muito difícil. O que acontece é que no período de transição, então o bebê ele passou daquele estado crítico, que ele estava muito mais crítico, ele se alimentava pela sonda, exclusivamente pela sonda. Conforme esse bebê vai melhorando, nós iniciamos essa transição de sonda, boca, via oral. Esse via oral pode ser o copinho, esse via oral pode ser a mamadeira. O que acontece nesse período? Eu dou um maior volume por sonda, menor por via oral e vou igualando até ir diminuindo o volume por sonda e aumentando por boca. Mas isso vai depender do trabalho da fono. Então, o papel da fono nesse momento, ele é muito importante. Ela é a primeira pessoa que chega nesse momento, porque ela vai fazer esse trabalho. Depois que ela fizer esse trabalho com esse bebê, entra então a enfermagem como as pessoas que estarão diretamente ofertando esse leite, avaliando esse bebê cardiopata juntamente com a mãe. Por quê? Porque durante a transição eu tenho que saber se esse bebê ficou com desconforto, se ele ficou cansado, se ele teve queda de saturação. O período de transição é justamente isso. E saber também se ele consegue deglutir esse leite, se ele consegue sugar, na mamadeira, no caso de mamadeira, sugar, embora o copinho, ele faz a busca com a língua. Então, o momento de transição para o bebê, ele é muito importante. Ele vai dizer para mim como é essa transição do período de sonda para mamadeira, como que ele está aceitando isso. Então, a primeira pessoa que entra em cena é a fono, para avaliar. Com certeza. Eu penso, né, no mundo ideal, assim, realmente dar alta para um recém-nascido com sonda é realmente uma coisa muito difícil, né? Geralmente pode acontecer isso numa situação de home care, né, que tenha essa retaguarda, mas eu entenderia que no mundo ideal, se essa mãe fosse esse binômio, né, mãe e bebê, fosse deshospitalizado, saísse de uma UTI pediátrica, né, que é barulho, som o dia inteiro, num ambiente menos estressante, né, e se ela tivesse todo esse apoio de um especialista em amamentação, de uma nutricionista, de um pediatra em casa, esse processo talvez fluiria melhor. Né? Eu já tive situações em que a família era resistente à indicação da gastrostomia, né? Já tinha sido indicado, a família não aceitava e realmente foi optado por dar alta com sonda para realizar esse trabalho com a fono. Né? E realmente, assim, é claro que são casos isolados, né? Mas eu acho que realmente o componente, né, dessa segurança, de você estar no seu ambiente domiciliar, perto da sua família, perto dos seus outros filhos, né? Sem aquele estresse de UTI, eu acho que facilitaria. Né? Infelizmente, isso não é viável, né, para a maioria dos pacientes. É por isso que quando a mãe ela vai para casa e esse bebê ele tem um dispositivo, ela tem que ser muito bem orientada a cuidar desse dispositivo. Ou ela vai para casa e vai cuidar desse dispositivo com a ajuda dos familiares, ou ela vai para casa com home care. Por quê? Porque para ela é totalmente novo. Se é uma mãe que ela já tem outros filhos,
ela tinha uma experiência com aleitamento, com outra forma de alimentar o bebê, e se esse bebê vai para casa com dispositivo, é novo. Ela só precisa ser orientada. E uma outra coisa que eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, você já chegou a comentar, é sobre aquela mãe que não quer amamentar, né? Porque eu acho que tem um julgamento, tem uma cobrança da sociedade. Ah, você gerou um filho, você tem que amamentar, né? Qual é a melhor forma às vezes a própria mãe não sabe externalizar isso, né? Então fica arranjando várias desculpas. Ah, eu não tenho leite, o bico é isso, ou ela realmente não tem uma rede de apoio necessária, né? Como é que a gente pode abordar essa mãe? Dá umas dicas aí, Lu. Eu digo que a mesma sociedade que te apoia e que te cobra é a mesma que te condena. É a mesma. A mulher que ela não quer amamentar, ela vai dar sinais. Só que, infelizmente, algumas mulheres têm esse medo de falar que ela não quer amamentar, porque o cenário que ela tem de familiares atrás dela é de: você tem que amamentar. Você tem que amamentar até 6 meses, porque você precisa dar o leite para a criança. Ela tem muita gente por trás dela falando o que ela tem que fazer. Só que isso fica muito claro. Quando você tem uma mãe de UTI, isso fica muito claro. Porque é justamente isso. Ela começa a te apresentar empecilhos. E quem é que vê isso primeiramente? A equipe de enfermagem. Quem é que está em contato diretamente com essa mãe? A equipe de enfermagem. Ela vai sinalizar isso para a equipe de enfermagem. Qual é o nosso papel? Sinalizar toda a equipe multiprofissional. Acionar psicólogo para conversar com essa mãe. Ela tem que se sentir amparada, porque está tudo bem ela não querer amamentar. Por que eu vou condenar essa mulher? Eu tenho que abrir mão do julgamento e me interessar justamente por que ela não quer amamentar. O que tem por trás dessa história? Será que eu consigo ajudá-la? Imagine resgatar uma mãe com um medo desse tamanho. Porque pode parecer óbvio, o bebê vai nascer e a mãe tem um sonho de amamentar. Não é o sonho de toda mãe, ela tem que ser acolhida. Nós temos que dizer para ela: tá tudo bem você não querer amamentar. Agora, partindo desse princípio, você não quer amamentar, sinta-se acolhida, tá tudo bem, seu bebê não vai ficar com fome. Qual é a forma que a senhora quer que o seu bebê seja alimentado? A forma que eu digo, qual é o dispositivo, porque ele vai receber a fórmula. E eu vou dizer uma experiência muito assim, é muito triste você ver quando isso acontece. Não foram muitas, foram poucas as experiências que eu tive com relação a mulheres que não quiseram amamentar, porque é emocionante você ver quando uma mulher fala que ela não quer amamentar e ela tem que se submeter a enfaixar os seios, a tomar o medicamento. Aquilo também é traumático para ela. É muito traumático. Aquilo dói para ela. É uma mulher que merece julgamento? Não. É uma mulher que merece ser abraçada, acolhida. As pessoas precisa de muita coragem para assumir essa postura, né? Sim. E o profissional, ele tem esse papel da sensibilidade, de você olhar para esta mulher como uma mulher que precisa ser acolhida. Por que eu vou julgá-la? De forma alguma. E aí, emendando, Ju, se a mãe opta por não querer amamentar. Existem milhares de fórmulas no mercado, Sim. né? A gente vai na farmácia de todos os preços, de todas as variedades, de todas as indústrias farmacêuticas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a fórmula. A gente não vai ficar falando de indicando fórmulas aqui, mas queria que você falasse um pouco sobre elas. Eu acho que eu também queria só complementar a fala da Lu, que esse é um direito da mulher e o dever do profissional. Acolher, abraçar, entender os motivos e saber orientar adequadamente. Porque ela vai nutrir o seu bebê. A gente tem opções de nutrição, mas a maneira como isso é feito faz muita diferença, né? Então, como a gente estava dizendo e a Lu disse,
A rede de apoio, que é fundamental para a eficiência da amamentação, naturalmente ela precisa acontecer. O bebê não precisa ser cardiopata para precisar da rede de apoio. Agora, o bebê que não vai ter alta com a mãe do hospital, que vai para casa cercado de um monte de medo, essa rede de apoio precisa ser mais forte ainda. E o profissional precisa saber orientar adequadamente a mãe. Então, como a doutora Mônica disse, o profissional tem a obrigação da orientação adequada. A gente tem a recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que é, preferencialmente, o leite materno, exclusivo até o 6º mês. A partir desse momento, a criança passa a receber outros alimentos. Na impossibilidade da amamentação, a criança precisa receber fórmula infantil. E aí, quando a gente fala de fórmula infantil, é muito fundamental a família saber e ter essa informação muito clara de que, independente do fabricante, todas as fórmulas infantis seguem rigorosamente uma norma de fabricação, de produção, de composição nutricional. É uma norma muito rigorosa. Então, só para exemplificar, a cada 100 ml de fórmula, a norma diz, né? A cada 100 ml de fórmula, precisa ter X gramas de proteína, precisa ter X gramas de carboidrato, X gramas de gordura e por aí vai. E todas elas seguem essa norma rigorosamente. Então, isso significa que todas as fórmulas são iguais. Tanto faz. Elas podem não ser idênticas, mas elas são muito parecidas e elas atendem a todas as recomendações nutricionais para aquela idade. Excelente, Ju. A gente tem, por exemplo, situações específicas, né? E aí há também disponível fórmulas específicas para aquelas situações específicas, que a gente chama de fórmulas infantis destinadas a necessidades específicas. E aí também, infinidade de fórmulas, né? Então, um exemplo também para a gente aplicar e para dizer sobre o cardiopata, né? Então, tem fórmulas, por exemplo, no caso de alergia. Existem as de alergia à proteína do leite de vaca, né? A criança não pode receber a proteína do leite de vaca. Então, tem fórmulas fabricadas com a proteína da soja, por exemplo. Não são indicadas para todas as crianças, mas é só para exemplificar, né? Existem fórmulas feitas com proteínas extensamente quebradas, né? Que são as extensamente hidrolisadas. As proteínas são muito pequenas, partículas muito pequenas, fórmulas de aminoácidos. Só para dizer que existem, dá para usar fórmulas especiais, a depender da necessidade, é imprescindível definir a necessidade. E para o cardiopata, não há nenhuma fórmula específica para o cardiopata. Então, de maneira geral, o cardiopata recebe uma fórmula padrão. E isso atende toda a necessidade dele. Por que eu acho fundamental falar isso? Porque o profissional precisa dar à família a liberdade de escolha. Então, seria uma culpa a mais, inclusive, ela recebeu uma orientação, a família recebeu uma orientação que ela precisa de fórmula X e ela só conseguir comprar a fórmula Y. Ou ela não encontrar no bairro dela aquela fórmula que foi prescrita. É mais uma culpa para ela carregar. A culpa da não amamentação, a culpa da fórmula que eu não consegui comprar. Porque essa troca de fórmula, assim, em termos práticos, não vai trazer grandes benefícios, mas assim, em termos financeiros, pode impactar muito. Isso, ela precisa ter essa liberdade de escolha. Uma coisa que você citou, que eu ia fazer essa pergunta mais para frente, é em relação às intolerâncias, né? Eu acho que assim tem muito hiperdiagnóstico de intolerância ao leite de vaca ou alergia à proteína do leite de vaca. Se o bebê distende ou tem um sangramento retal, rapidamente já se troca a fórmula e já o bebê já fica taxado com isso, principalmente o paciente cardiopata. Aí eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse diagnóstico, né? Porque é uma coisa que persegue, né, a criança após a alta. Então eles ficam com esse diagnóstico, mas assim não foi feita nenhuma investigação mais aprofundada e sempre fica aquela incerteza. Trocamos a fórmula, não trocamos. Como é que a gente deve proceder nessas situações? Sim, super importante, né, essa colocação, porque existe, talvez, por qualquer sintoma gastrointestinal, já se taxa como alergia ou intolerância alimentar da criança que é cardiopata.
Na literatura, a gente não tem super claro essa informação, né, de que o cardiopata tem uma intolerância alimentar ou que o cardiopata tem mais alergia alimentar. São coisas bem diferentes, né? Então, ele pode ter alergia alimentar, por exemplo, mas ele precisa passar por um processo diagnóstico, um diagnóstico que seja bem esclarecido, porque na alergia alimentar, por exemplo, uma vez que se faz esse diagnóstico de alergia alimentar, faz parte do tratamento a dieta de restrição do alimento que contém aquela proteína causadora de reações alérgicas. Quando a gente pensa na proteína do leite de vaca, que é a proteína mais envolvida nas reações alérgicas na infância, na alergia alimentar na infância, significa que essa criança não vai poder receber leite de vaca, nem derivado de leite, nem nenhum alimento que contenha leite, nenhuma preparação com leite. Essa dieta, ela não é simples de ser feita, ela precisa de orientação, senão a gente coloca a criança num outro risco nutricional. Risco psicossocial, de qualidade de vida, da família, inclusive. Então, o diagnóstico precisa ser bem feito, é a primeira coisa. Ter um sintoma gastrointestinal, então, voltando para as alergias, né? Elas podem ser, as manifestações de alergia alimentar são de vários tipos. E um dos tipos é, por exemplo, o sintoma de sangue nas fezes. Eu falei tudo errado agora. Vou falar de novo. As alergias alimentares, elas podem se manifestar de diferentes formas, afetar diversos sistemas, dentre eles o trato gastrointestinal. E um dos sintomas desse tipo de alergia é o sangue nas fezes. Mas não significa que todo o sangue nas fezes é igual à alergia alimentar. Para a criança cardiopata, a gente não tem essa clareza na literatura, mas a gente tem alguns relatos na literatura de complicações gastrointestinais. Esses estudos que falam sobre complicações gastrointestinais estudam principalmente crianças no período pós-operatório, que é um período, essas complicações são mais atribuídas ao processo inflamatório extenso, muitas vezes uma alteração cardiovascular que vai afetar a circulação no intestino e pode levar a uma lesão. A própria circulação extracorpórea, que é uma reação inflamatória absurda. Isso pode levar a uma lesão. Às vezes a criança pode permanecer por alguns dias com sinais de baixo débito sistêmico. Exatamente. Isso pode levar a uma dificuldade momentânea para absorver nutrientes. Isso não tem nada a ver com alergia alimentar. Então, é fundamental saber diferenciar isso para que a criança não passe por esse processo do tratamento da alergia alimentar por conta de algo que aconteceu momentaneamente e que pode... Que a mucosa estava mais fragilizada por uma condição hemodinâmica do procedimento em si. Exatamente. Ju, só para ficar mais claro, né, para as pessoas, a diferença entre alergia e intolerância à proteína do leite de vaca. Certo. Porque eu acho que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, né, acham que isso é igual a sangramento. Isso. A alergia alimentar, ela é uma doença do sistema imunológico. Ela tem uma característica principal que, para ser definida como alergia alimentar, ela precisa ser reprodutível. Então, todas as vezes que o indivíduo entra em contato com aquela proteína, e pode ser uma quantidade mínima daquela proteína e já ser o suficiente para deflagrar uma reação alérgica, essa é uma característica da alergia alimentar. Ela pode afetar vários sistemas. Então, a criança, no caso da alergia à proteína do leite de vaca, que é mais frequente na infância, né, pode ter apresentar um sintoma na pele, no trato respiratório, no trato gastrointestinal e até aquelas reações mais graves que a gente chama de anafilaxia. Isso é muito diferente de uma intolerância alimentar, né? Que a intolerância, ela é uma dificuldade na digestão do carboidrato do leite. Nada tem a ver com a alergia. A única semelhança é que é o mesmo alimento envolvido na reação e existe uma semelhança de um tipo de sintoma, que é o sintoma gastrointestinal. A intolerância à lactose, ela é dose dependente, então o indivíduo pode tolerar uma dose pequena desse carboidrato e não ter nenhum sintoma.
mais uma dose maior, ele passa a ter um desconforto gastrointestinal, diarreia, aumento da produção de gases, distensão abdominal. Isso é sintoma de intolerância à lactose. Por que são coisas diferentes? Porque a gente não precisa fazer uma restrição muito rigorosa nos casos de intolerância, se o indivíduo tolerar uma dose pequena. E já na alergia não, a gente precisa fazer essa restrição mais rigorosa, o acompanhamento é mais rigoroso, o risco nutricional é maior, para que não haja uma restrição desnecessária quando houver essa confusão de diagnóstico entre alergia, proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Excelente a sua colocação, eu acho que isso vai esclarecer várias coisas para as mães, né? De pacientes cardiopatas que muitas vezes têm esse diagnóstico, mas não sabe exatamente o que é, e a importância de procurar um nutricionista que tem experiência em criança pequena e um gastroenterologista é fundamental para esse processo. Um alergista em algumas ocasiões. Ju, então assim, a criança foi para casa, né? O paciente cardiopata foi para casa. Ele tem que fazer a recuperação nutricional, né, depois de um procedimento cirúrgico, porque ele acabou perdendo muito peso, né, não conseguiu se alimentar com a quantidade adequada, né, com as quantidade de calorias adequada, e muitas vezes, muitas crianças têm um segundo ou terceiro estágio de tratamento cirúrgico, né. Como é que a gente faz o acompanhamento nutricional desses pacientes cardiopatas, né? Porque eu ressalto muito, né, nos meus pacientes consultório a importância de ter uma nutrição adequada e que esse paciente precisa ganhar massa muscular, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm a noção que precisa ganhar peso e acaba utilizando de artifícios, né, muitas vezes até profissionais que não têm a expertise, né, no tratamento de pacientes tão complexos e em se preocupar apenas com o peso. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é feito esse acompanhamento. Então, esse é um dilema muito grande entre os profissionais, as famílias, uma grande aflição, uma grande angústia, a criança cardiopata que precisa ganhar peso. Na verdade, o peso é um ponto importante para o momento cirúrgico, principalmente, mas a criança cardiopata precisa de boa nutrição como um todo, né? Então, a gente sempre parte do princípio de que a alimentação, ela precisa suprir todas as necessidades. A alimentação adequada precisa suprir todas as necessidades da criança, necessidades nutricionais, precisa garantir o crescimento adequado, o peso adequado, o desenvolvimento neurológico normal, precisa suprir as questões da imunidade, a formação de massa muscular. As orientações de uma alimentação saudável também precisam contemplar as experiências que a criança vai ter com o alimento, e a variedade de alimentos é super importante para ela adquirir hábitos saudáveis, para ela aprender a mastigar os alimentos, para ela desenvolver a relação positiva com o alimento. Hoje a gente tem muito mais conhecimento científico sobre isso e baseado em ciência mesmo. A gente sabe que o efeito da alimentação no início da vida tem repercussões em longo prazo, para a vida toda, para a vida adulta. Isso é extremamente importante no paciente cardiopata, né? Que Sim. Muitas vezes ele ficou muito tempo sedado, com um tubo, né, de ventilação mecânica, em uso de sonda nasogástrica. Então, isso altera toda a sensibilidade, né, e a experiência mesmo, né, da criança com o alimento. A gente vê muitos pacientes que não toleram determinadas consistências ou determinados, né, não tolera cítrico, não tolera doce, tem as preferências, né? Sim, que são desenvolvidas no início da vida. Então, partindo desse princípio, inclusive, né, de que a nutrição adequada, a alimentação adequada no início da vida tem repercussões para favorecer saúde ou doença ao longo de toda a vida, a gente precisa olhar para a criança cardiopata com essa perspectiva de que ela tem um potencial de desenvolvimento e que a alimentação precisa contribuir com todo o potencial de desenvolvimento da criança. Eu gosto muito de olhar para a criança cardiopata além do tratamento
da cardiopatia que ela vai realizar, que vai ser um tratamento muitas vezes momentâneo, e que graças a tantos avanços clínicos, cirúrgicos, essas crianças têm uma expectativa de vida normal, uma qualidade de vida absolutamente muito próxima do normal, e a alimentação precisa contribuir com tudo isso. Eu preciso pensar no futuro da criança, não só no peso momentâneo. Porque quando a gente pensa só em ganhar peso, a gente faz muita loucura, né? Então, o típico é a família ou a criança que só toma leite. Então, a família sempre traz isso, né? Ele gosta de leite, então a criança toma 1 litro de leite por dia, leite engrossado de preferência para favorecer o ganho de peso. E isso não significa boa nutrição para otimizar o desenvolvimento da criança como um todo. E eu vou mais além, esse hábito pode se perpetuar durante a vida da criança e levar a uma criança obesa. A formação de hábitos alimentares acontece principalmente na infância, né? Claro, depende muito das experiências que ela vai ter, das oportunidades que ela vai ter, mas essa janela de oportunidades para o aprendizado, para o desenvolvimento, para a formação de hábitos, ela está muito aberta na primeira infância, né? Desde a gestação, porque a alimentação da mãe também tem papel nisso, mas a alimentação dos primeiros anos de vida influencia demais a formação de hábitos. E já pegando o gancho aí na obesidade, assim, houve um aumento considerável da obesidade no período da pandemia, né? E a criança cardiopata não é uma criança que não é estimulada a fazer atividade física, né? E as pessoas costumam ter uma complacência uma complacência maior, né? Ser uma complacência maior com esses pacientes para desenvolvimento de atividade física. Então, a gente pode, né, ir para o outro extremo, que seria a obesidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o prejuízo, né, de uma criança com cardiopatia congênita e obesa. Sim. Esse é um problema muito sério, né? Um problema mundial, inclusive. As crianças, a obesidade tem afetado as crianças cada vez mais cedo, inclusive, né? E isso está muito relacionado a estilo de vida, falta de atividade física, como bem dito, né? As crianças cardiopatas muitas vezes ficam restritas nesse sentido por algum momento, mas está muito relacionado a hábitos alimentares inadequados. E a gente sabe que a obesidade, ela está intimamente ligada à hipertensão já na infância, ao colesterol elevado já na infância, diabetes, e são fatores que favorecem o desenvolvimento de uma doença cardiovascular, da doença no coração na vida adulta, podem antecipar esses eventos cardiovasculares, né? Então, pensando na criança cardiopata, que já tem cuidados especiais com o seu coração desde a infância, esse seria um problema a mais para ela lidar, né? E é um problema evitável. Então, se eu pudesse, assim, pensar numa sugestão urgente, aliás, que nós precisamos intervir, em relação ao consumo de produtos ultraprocessados, né? A alimentação das crianças é muito rica em alimentos industrializados. Esses são alimentos riquíssimos em sódio, em açúcar, em gordura de péssima qualidade. Eles são muito palatáveis, então a quantidade que as crianças comem é muito grande, né? O consumo é muito alto, eles são muito favoráveis, eles são muito bem aceitos. Exato. E os estudos relacionam o consumo de alimentos ultraprocessados com o desenvolvimento de obesidade. Então, é uma intervenção... Inclusive, desenvolvimento neurológico, né? Abaixo do esperado. Não é qualidade. A gente não estimula o paladar. Imagina que eles são produtos que têm um sabor estático, né? Um sabor igual. Qualquer produto industrializado tem sempre o mesmo sabor. Qualquer produto in natura, né, uma fruta vegetal, depende, né, do quanto a fruta está madura, ou como foi preparado, são vários outros estímulos que a criança recebe com uma alimentação variada. O que eu observo nas famílias é que
posturas bem díspares, né? Tem famílias que são absolutamente conscientes, comida de verdade, né? Valorizam isso, e por outro lado tem famílias que estão assim desorganizadas nesse aspecto, né? Com a correria do dia a dia, com o custo, né, social de ter que assumir um bebê cardiopata, que tem que fazer determinados exames, determinados procedimentos, e como a vida fica bagunçada, e nisso a alimentação fica bagunçada também. Sim. Né? Você falou uma coisa perfeita, assim, é desorganização mesmo, porque não vou dizer que é simples tirar todo o industrializado da nossa alimentação, porque não é uma verdade. Mas é um hábito que a gente, é um patamar que a gente atingiu, que a gente precisa de mudança mesmo, né? E é uma questão de organização, mas depende, claro, de habilidade culinária da família, de organização para preparar o lanche não na hora, né? Porque o que for feito com pressa, o mais fácil vai ser buscar um produto industrializado, sem nem pensar, né? Então é uma questão mesmo de orientação e organização. Ô Ju, sabe o que eu fiquei pensando agora? Quando a Mônica falou sobre comida de verdade, né? Porque Rita nós Lobo. temos... Rita Lobo, adoro. Ai, também. E eu observo isso porque eu tento fazer comida de verdade. E quando você vai fazer a comida de verdade, você inicia esse momento, não, eu vou comer comida de verdade. A comida de verdade, ela tem um preço muito maior. Isso. Então, nós falamos de realidades, né? Você tem a realidade daquela família que realmente ela consegue manter essa alimentação saudável, e aquela família que ela não tem. É muito cruel isso. Isso é muito cruel. Porque o alimento saudável, vamos falar de farinha. As farinhas especiais, as melhores farinhas, elas são as mais caras. Eu só estou falando de farinha. Hortifruti, frutas, verduras e legumes, carnes, proteínas, tá complicado comprar comida de verdade mesmo, mas também faz parte de uma orientação do tipo, lugar de se comprar, fazer a feira, comprar alimento da estação, faz parte também de uma orientação, ajudar com a organização culinária da casa, inclusive. Por isso o papel da nutricionista, né? Essa mãe, ela tem que ter um acompanhamento com uma nutricionista, e não é necessário, né? A palavra é necessário ter um nutricionista. Por quê? Porque eu posso falar para a mãe, se você não tem esse alimento, esse outro pode, né? Você pode dar outro. Equivalente. Sim, e muitas vezes coisas que são descartadas, ou reaproveitamento, o talo, né? Sim. Isso. O que a gente pode reaproveitar. Né, ao final de feira. Final de feira, exatamente. São muitas questões envolvidas na alimentação, né? Mas a alimentação saudável perdeu muito espaço com a indústria, que agora a gente tem um movimento muito grande de retomada de alimentação mais in natura, né? A gente tem, inclusive, cientificamente, os estudos comprovando que aquelas populações que consomem muitos produtos industrializados têm mais doença crônica não transmissível. Então, a partir daí, a gente começou a se preocupar mais em termos de saúde. Mas é um movimento. Ju, eu queria te fazer mais uma pergunta. Eu queria que você falasse algumas palavrinhas sobre o Infatrine, porque é um alimento, é um leite, né, que é utilizado, tem um aporte calórico maior do que os outros leites, e é um leite que foi feito especificamente para a população de cardiopatas. Quais são as indicações, quando que a gente deve usar? Eu vou falar, mas você quer falar o nome comercial? Eu acho que você poderia falar, eu queria que você falasse sobre um suplemento para criança, ou como a gente faz a criança ganhar peso, então. para eu falar de suplementação, Tá para a bom. gente não colocar o nome comercial. Certo. Obrigada. Senão, né? Fazer propaganda. Não dá. Ju, eu queria te fazer uma pergunta.
quais os artifícios que a gente pode utilizar no caso de uma criança, né, um lactente que a alimentação é exclusivamente feita através do leite, mas a gente tem uma limitação do volume, entendeu? A gente tentaria aumentar o aporte calórico na menor quantidade de volume possível. Quais são os artifícios que você pode utilizar para conseguir isso? Bom, então, para eu te responder essa pergunta, eu acho que é interessante a gente pensar em circunstâncias da criança cardiopata, né? Então, por exemplo, uma criança num momento pré-operatório, que tem uma cardiopatia complexa, que precisa da intervenção cirúrgica e que precisa ganhar peso para enfrentar o procedimento cirúrgico. Nesse momento, geralmente, essa criança ela tem um gasto energético aumentado para dar conta das demandas do coração, que ainda não recebeu esse tratamento resolutivo. Então, ele trabalha em um regime maior, ele gasta mais energia. A criança, geralmente, nesse momento, não consegue comer o suficiente em alimentos para suprir essa demanda aumentada. E aí, essa conta, geralmente, é difícil fechar, é negativa. A criança perde peso ou, na maioria das vezes, ela tem muita dificuldade para ganhar peso. Só que a gente está em uma situação em que a gente não tem muito tempo, né? Então, a criança, ela precisa do procedimento cirúrgico para voltar a ganhar peso, mas ela precisa ganhar peso para ir para o procedimento cirúrgico. Então, a gente não tem tanto tempo, é uma situação um pouco mais delicada e que muitas vezes a gente precisa usar estratégias para oferecer mais nutrientes numa quantidade menor, sem exigir que a criança coma mais do que ela consegue, né? Nós temos estratégias comerciais, né, produtos prontos, né, que são suplementos nutricionais que oferecem uma quantidade maior de calorias, proteínas e nutrientes e que a gente consegue oferecer nesse momento mais delicado, usar essa opção, né, essa estratégia. Agora, eu queria dizer assim também, emendando essa conversa, né, que o ideal, o melhor é sempre a gente pensar na boa nutrição como um todo, não nesse momento extremo só, né? De que ela precisa a qualquer custo resolver aquele problema num espaço muito curto, né? Então, uma vez que a gente sabe que a criança tem uma cardiopatia complexa, que em algum momento ela vai passar pelo procedimento cirúrgico, essa criança já precisa de uma avaliação nutricional, de um cuidado nutricional, garantir que ela vá na melhor condição nutricional possível para o procedimento cirúrgico, mas isso precisa de tempo, né? Isso precisa de tempo, de várias estratégias não tão, muitas vezes não tão agressivas, né? Muitas vezes você precisa testar quais são as várias alternativas. Exatamente. Né? E a gente sabe, a literatura nos conta isso já com muita clareza, de que quanto melhor a condição nutricional da criança no momento da cirurgia, os resultados são muito melhores, isso impacta, né? Diretamente no resultado no pós-operatório. resultado, no tempo de internação, no tempo de ventilação mecânica de intubação. No índice de infecção no pós-operatório. Exatamente. Então, esse preparo precisa de tempo, né? E aí, o ideal seria... E aí a gente corre contra o tempo, né, Ju? Exatamente. E eu acho que muito é da cultura familiar, né? Se a família já tem hábitos saudáveis, isso é mais facilmente implementável, né? Porque uma criança ou um adolescente saudável, né, e que come bem, isso vai se tornar um adulto saudável, né? Uma criança obesa, um adolescente obeso é o caminho para um adulto obeso. Sim, né? Porque a criança recebe o que a família coloca dentro de casa, né? Muitas vezes a criança não tem autonomia de escolha ainda, é o que a família tem o hábito, né? E se a família for bem orientada também, a condição da criança muda o hábito de uma família. Hoje a gente tem trabalhado muito com resultados melhores no início da introdução da alimentação complementar. Idealmente na gestação, para que a mãe já tenha hábitos saudáveis durante a gestação.
Mas a criança que recebe uma boa orientação de como introduzir os alimentos por volta dos 6 meses, né? A gente costuma dizer, é um preparo para que quando ela tenha 1 ano, ela receba os alimentos da casa, da família, né? Desde que seja uma alimentação saudável. Então, é um preparo para toda a família. Com certeza. Né? É um preparo para toda a família. Aprender a cozinhar para a criança e aprender a cozinhar para a família toda, né? É muito legal orientar adultos a comerem como as crianças deveriam comer, né? Por isso que eu mando para Nutri, porque eu tenho hoje em dia eu tenho hábitos melhores, mas muito saudáveis. Mas assim, eu tinha hábitos. Mônica tem hábitos saudáveis. Mas eu tinha hábitos péssimos para romper tudo isso. Foi muito difícil. Não é simples. Não é simples. Não. Mudar um hábito requer muito esforço. Por isso que é um processo muito difícil você fazer isso de uma hora para outra. Luciana, sempre quando eu recebo um casal que tem um feto portador de cardiopatia congênita, sempre tem uma preocupação muito grande em relação ao que o hospital oferece em termos de estrutura para cirurgia cardíaca. Se tem ecos, tem cateterismo, se tem cirurgia cardíaca infantil, se tem uma UTI especializada, né? Como é que a gente pode orientar essa família em relação aos cuidados da amamentação? Em que momento a gente pode dar start nessa parte que eu acho que faz parte da humanização, né, de todo o processo? O casal, quando ele tem já o diagnóstico da cardiopatia, o médico, o obstetra, né, o ginecologista, ele vai orientar esses pais a procurarem primeiramente, né, ter a referência do cardiologista pediátrico e na sequência procurar um serviço. Normalmente o cardiologista, ele já fala o hospital, eles já dão as indicações, né? Então o casal, ele já procura os hospitais que foram indicados para eles. E esse casal, alguns hospitais oferecem a visitação para o casal, onde é sanada todas as dúvidas. Mas o que eles têm que saber? Tem uma UTI que é amplamente adequada, tem todos os aparelhos, um centro cirúrgico que é preparado para realizar essa cirurgia, uma equipe multiprofissional, pediatra, cardiologista, o cirurgião, a equipe de enfermagem especializada, né? É uma UTI diferenciada, é uma UTI que acolhe esse bebê dentro da patologia dele, dentro das especificações e a família também. Sim, eu acho que nesse aspecto, acho que a gente é muito técnico, né? A gente orienta a família, porque quais são as vantagens e desvantagens de cada serviço e que o serviço oferece em termos técnicos. Agora, visando a amamentação, esse processo de humanização, dicas, né, para o casal, o que eles devem se atentar no momento da visitação às maternidades? Incrivelmente falando, a mamãe, né, essa gestante, ela pensa no bebê que vai fazer a cirurgia, ela procura o serviço, ela visita o serviço, e uma das perguntas que a mamãe faz, como vai ser a alimentação do meu bebê? E é nesse momento que nós abordamos o banco de leite, falamos da importância do leite dela, acolhemos este medo dela, do bebê não ser alimentado, e aí é nesse momento que a gente aproveita para abordar a questão da colostroterapia, do aleitamento e de outros dispositivos que vão ser usados para esse bebê. Então, ela tem que sair dessa instituição amparada, saber que existe uma equipe multi que se preocupa com a família, mamãe, papai, o filho, e que ela vai ser acolhida. E não se ater só à parte técnica, mas também essa humanização de toda a equipe, né? E graças a Deus, hoje, de verdade, nós temos hospitais muito preocupados com isso, muito preocupados mesmo. Então, a humanização, em muitos hospitais, ela não é só falada, ela acontece em forma de ação mesmo. É você cuidar dessa família como única. Avaliar cada necessidade dessa família e sanar. E abraçar essa família. Cada vez mais, né, Lu? Eu que sou mais das antigas, eu vejo
toda essa evolução, né, dos nos serviços médicos, da mudança de mentalidade dos profissionais, né, e eu acho isso lindo, né? Como a gente... Tá mesmo, gente. E de verdade, agora não sei se vocês vão gravar, mas a preocupação, lógico, existem hospitais e hospitais. E a gente sabe que para tudo isso existem os custos. Sim. Mas existem hospitais, os hospitais particulares que hoje demandam de UTI neonatal, a UTI adulto, né? Porque a gente fala de UTI neonatal, UTI adulto, pensando na mamãe também. São os hospitais particulares. Mas nós temos hospitais públicos ótimos. Mas essa família, ela tem que ser encaminhada. Porque eles não podem ser soltos assim no tempo e no espaço para sair em busca de um hospital específico. Então, o primeiro profissional que vai atender essa gestante, o ginecologista dessa mulher, o obstetra, que vai ser o obstetra dessa mulher, ele tem que dar uma direção. Eu não posso deixar esses papais ao vento. Eles têm que ser orientados. E aí corta, né? Uma outra coisa, doutora, que eu ia falar é que hoje, graças a Deus, com a diminuição de preconceitos, nós temos os casais homoafetivos. E a gente tem as cardiopatias, a gente sabe das fertilizações. Então, existe um mundo hoje também à parte de casais homoafetivos. Então, como que eu oriento essa mamãe e mamãe? Porque mamãe e mamãe, eu oriento as duas. Fantástico Gente, eu vivo um mundo que daria 20 podcasts. Então, nossa, eu nem tinha imaginado. Porque é muito amplo, doutora, é muito amplo. Eu acho que a gente tenta ser o mais justo possível. Eu não sei se eles vão pegar, mas eu já vou começar falando. Não, deixa eu fazer a pergunta. Faz. Adoro. Pode. Então, Lu, existem situações de casais homoafetivos, né, com doação de óvulo, e que são crianças portadoras de cardiopatias congênitas também. Como você lida com essas situações, né, quando existem duas mães ou dois pais? Como é feito essa abordagem nessa situação? A mamãe com mamãe, nós temos a possibilidade das duas quererem amamentar. E aí, nós vamos orientar as duas. A mãe que gerou o bebê, que ela já tem toda essa produção de hormônios, ela já vem parcialmente preparada. A outra mamãe, ela vai receber esses medicamentos exógenos. E é nosso papel orientar ambas. Então, elas vão procurar o banco de leite, a mamãe vai tirar esse leite vai ser armazenado e a outra mamãe também vai ser orientada. Com relação ao papai, nós temos que saber o que desses pais? A mulher que gerou a criança, ela vai amamentar? Se ela não vai amamentar, porque o que acontece é que muitas vezes a pessoa que gerou, ela já não tem mais contato com a criança. Então, esse papai e esse papai, eles vão aceitar a princípio esse leite de doadora para o bebê, porque seria muito importante se a gente parasse para pensar, esse bebê que não vai ser alimentado pela mamãe, ele receber pelo menos o colostro, mas nós precisamos da autorização do papai, dos papais. E orientar esses papais que vão com esse bebê para casa, qual dispositivo que eles vão querer utilizar para alimentar o bebê, porque normalmente esse bebê vai para casa com fórmula. Aí a Ju já explicou toda a questão de fórmula. Então, o papai, eles vão alimentar o bebê com fórmula. Então, mamadeira, a colher dosadora. Por isso que é importante o acolhimento a eles, para saber o que eles querem. Aí eu ainda reforço e reitero a necessidade de ser feita uma consulta, uma avaliação pré-natal, né? Durante o pré-natal. Né, de qualquer tipo de casal, seja hétero, homo, para que a gente respeite, né, os limites da família, as preferências do casal, e para que isso não seja decidido no momento que o bebê, após o nascimento do bebê, porque é muito, muito desagradável, né, ter que ficar abordando esse tipo de
situação após o nascimento. Por isso que é muito importante os casais homoafetivos procurarem hospitais referências. Porque a gente não pode esquecer, gente, porque isso a cada dia que passa, nós temos em maior número com a evolução. A minha filha é de fertilização. Então, com o passar dos tempos, o número de pessoas que têm seus filhos por fertilização aumentou muito. E o que mais aumentou foi casais homoafetivos. Né? E que tem a possibilidade de ter filhos cardiopatas e que tem que ser acolhidos da forma como eles têm que ser acolhidos. Não é da forma como eu quero acolhê-los, como eu acho que eu tenho que acolher. É cada vez mais bonito ver a mudança de postura dos profissionais. Dos profissionais. Eu não cresço, eu não evoluo apenas na tecnologia. A tecnologia ela é necessária e ninguém mais barra a tecnologia. Mas a evolução humana é algo que está chamando muita atenção. Eu acolho essas famílias, eu acolho essa mamãe, eu acolho o que é diferente. Então, era diferente a uma mulher falar, eu não quero amamentar. Hoje, ela é acolhida. Então, para mim, não é diferente papai, mamãe, eles são iguais para mim. O que vai mudar, de repente, a forma como esse bebê vai ser alimentado. Ponto. Vai ser alimentado por duas mães? Vai ser alimentado por uma mãe? Os meus papais vão alimentá-los com mamadeiras, com bicos, com colheres dosadoras, mas eles vão alimentar. Eles só precisam de informações. Eles precisam ser orientados. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel.